Então, que nem a gente estava falando, vou colocar para gravar aqui, já está gravando. A antipartícula, então, ela foi criada para esse balanço energético aí, né? Então, vou ter partículas exatamente iguais, mas com cargas opostas, tá? Importante aqui, ó, no finalzinho do slide, ele coloca lá. Isso daí pode ser produzido em acelerador de partícula para testar teorias, tá? Então, as pessoas elas usam muito a questão de antipartículas para ver se alguma coisa ela faz coerência, né? E aí é até uma coisa engraçada da gente relembrar, quando o pessoal fez o LHC, que falaram que iriam testar algumas coisas, principalmente essa ideia de antipartícula que é muito nova. Gente, quando eu falo muito novo, é assim, da década de 50 para cá, tá? Então, quando falaram que iam testar essas coisas, a galera ficou alucinada, todo mundo ficou, meu Deus, vão criar um buraco negro que vai engolir a Terra, oh meu Deus, e agora? E viajava na maionese, tá? E aí a gente volta a falar da aniquilação. A aniquilação é um processo que acontece toda hora. Está acontecendo várias aniquilações de elétrons e pósitrons aqui. A gente não percebe porque a energia disso daí é uma energia baixa. Tá? Professor, pode ter uma aniquilação onde a energia vai ser grande? Pode, mas é um processo muito difícil de acontecer naturalmente na natureza. Aí. A gente pode tentar criar algo do tipo em laboratório, excitando as partículas, mudando o estado fundamental delas, mas naturalmente é muito difícil. Tá? Pausa dramática, assim, para tudo isso que eu estou falando agora, gente, é o conhecimento que a gente tem até agora. Né? Amanhã pode sair um artigo científico e aí desmentir tudo que eu falei para vocês. O modelo padrão é uma grande porcaria, a gente descobriu que existe uma partícula que não tem nada a ver com o negócio e creme. Tá? Então, até hoje. Uma coisa bonitinha da gente estudar aí são os raios cósmicos. Tá? Geralmente, quando a gente tem morte de estrela, elas lançam uma quantidade muito grande de partículas aí, né? Porque a estrela ela tem um processo de vida muito parecido com o nosso. Ela nasce, ela vive e ela morre, tá? Quando a estrela morre, ela tem uma quantidade de elementos pesados muito grandes lá. Né? Então, conforme ela vai sofrendo o processo de morte dela, ela vai emitindo, vai jogando esses átomos aí. Né? Então, os elementos pesados surgiram no universo depois que as primeiras estrelas começaram a morrer. Essa é a ideia que se tem. Tá? Mas vamos voltar lá para os nossos raios cósmicos. Eles vêm... Né? Rapidão. Diga. Quando uma estrela morre, ela não vira um buraco negro? Depende da massa da estrela. Tá? Meu Deus. Tem estrelas que elas podem virar um buraco negro, tem estrelas que elas podem virar o que a gente chama de estrelas de nêutron, tá? Tem estrelas que elas vão só dar uma secada e virar uma anã branca, como é o caso do Sol. O Sol não tem massa para virar um buraco negro, ele só vai emitir aí, vai jogar um pouco da energia dele fora, e aí ele vai secando e vira um carocinho de azeitona lá no céu, que é uma anã branca. Mas depende da massa dele, então. Beleza? Beleza, senhor. Ótimo. Então, quando esses raios cósmicos eles entram na atmosfera terrestre, eles vão chocando com as partículas que estão nessa atmosfera, né? E aí ele pode causar, por exemplo, excitação de partículas que vão criar novas partículas, ou que vão acelerar as partículas, ou que vão ionizar as coisas, enfim. Chegam esses raios cósmicos, eles batem na atmosfera e aí tem um processo muito legal que ele é chamado de chuveiro de partículas, tá? Ou vocês podem encontrar como cascata de partículas. Então, bate lá nas moléculas, nos íons que estão na atmosfera e aí traz esse bagulho para baixo, né? Como se fosse um chuveiro mesmo. Tem uma área da física que é preocupada só em estudar isso daí. E aí a gente consegue determinar a energia dessas partículas, de que região do espaço ela veio. Muito interessante, tá? Olha que coisa bonitinha aqui, ó.
Esse chuveiro, ele pode ter dezenas ou centenas de quilômetros quadrados, tudo bem? E a quantidade de partículas que vai estar envolvido nisso daí são de bilhões. Como essas partículas elas estão excitadas, né? Você tem lá, elas vem uma energia super gigante desse raio cósmico que interagiu. Essas partículas elas vão ter uma velocidade muito grande, próxima à velocidade da luz. Então, o raio cósmico ele é bem importante para a gente, porque ele é como se fosse um acelerador de partícula natural, né? A gente consegue observar o que acontece com algumas partículas, como que elas vão se comportar em certos níveis energéticos. Isso é muito bonito, tá? Uma maneira desse negócio acontecer é através de um buraco negro. O que acontece? No buraco negro, né, ele é uma deformação tão grande do espaço-tempo que nada consegue passar por ele, nem a luz. Aí vamos supor que ele pegou lá alguma estrela, alguma coisa no universo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai começar a comprimir isso daí, a pressão lá é muito grande, certo? E aí ele é capaz de ejetar partículas a uma velocidade absurdamente alta, ok? Essa imagem aqui, ó. Então eu tenho os prótons, por causa lá então da pressão feita pelo buraco negro, esses prótons eles vão ser lançados com uma velocidade muito grande aí, né? Velocidade da luz ou muito próximo disso. Tudo bem? E isso daí acontece por causa do campo magnético que esse buraco negro ele tem. Aí isso daí, então, essa questão da pressão. Belezinhas? Belezinhas. Ótimo. Aqui agora, gente, a gente vai falar talvez de uma das coisas mais importantes da aula, tá? Que é a ideia de forças da natureza e interação dessa força. O que a gente sabe na física, né? Que a gente sabe até 2018 que existiam 4 forças que são principais, que são muito importantes aí para a gente, que são força forte, que é a força que mantém o núcleo atômico junto, ok? Força eletromagnética, então que a gente tem a relação lá dos elétrons, né, do campo elétrico e campo magnético. A força fraca, que ela é responsável pelo decaimento dos materiais. E a força gravitacional, que é o que mantém, né, os corpos presos a outros corpos de massa maior. Tudo bem? Então, essas são as 4 forças principais da natureza. Se a gente olhar aqui na coluninha do meio, dá para a gente ter noção do tamanho, da intensidade da força. Então, a gente está falando de uma força 10, força forte, por isso que ela chama forte. A gente precisaria de uma energia gigante para conseguir quebrar aí essa força. Tá? Eletromagnética, 10 a menos 12. Então, você consegue arrancar elétrons lá de um átomo, você conseguir ionizar algumas moléculas, você precisa de uma força grande ainda, mas bem mais suave que a força forte. A força fraca, que é o decaimento, então, quando a gente estuda a radioatividade, a gente vai ver que existem elementos que eles decaem. Então, tem 60 gramas de material, ele sofre um decaimento, então essa massa aí, ela diminui. O elemento era tal, ele vira outra coisa. Igual eu coloquei como exemplo aí para vocês, os neutrinos, né? Os neutrinos, eles mudam, né, de sabor, eles estão virando outras coisas. Então, o decaimento, a força fraca, ela é responsável por esse decaimento. Certo? Então, 10 a menos 13 já. Força bem pequenininha. E olha só a força gravitacional. A força gravitacional, você sente ela, a gente sente, vê que ela é muito intensa, mas ela é 10 elevado a menos 42. É a força mais fácil da gente conseguir quebrar aí. Tudo bem? Bom, essas forças, elas existem por causa de partículas mediadoras. Tudo bem? Como funciona uma partícula mediadora? Ela fica sendo trocada entre os corpos. Então, é meio que um bobinho, né? Pensa o seguinte, vamos trabalhar com a força forte, né? Ela é formada pelos gluons. Então, eu tenho lá 2 quarks, e esses quarks eles ficam trocando gluons entre eles. Então, um joga um gluon, que joga um gluon de volta, que vai e volta, vai e volta. Então, elas ficam trocando toda hora essas partículas mediadoras, por isso que elas estão lá unidas. Tá? Se em algum momento dessa troca aí
o gluon ele quebra, né? Se tem uma energia aplicada de maneira que o gluon não seja mais trocado, aí você tem os quarks cada um indo para um lado. Ok? É a tal do a bola é minha, se eu pego ela e levo embora, ninguém brinca. Tudo bem? A partícula mediadora da força eletromagnética vão ser os fótons. Tá? Então, tudo quanto é relação de campo elétrico e campo magnético, aí, dessas estruturas, esses tipos de força, são baseados nos fótons, que a gente fez o cálculo da energia do fóton e tudo mais. Tá? A força fraca ela é mediada pelo bóson, o W positivo e negativo do bóson Z. Tá? São bem específicos esses daí, então é difícil a gente mostrar e coisa e tal. A gente fala que eles existem, que são esses. E a força gravitacional, aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? O pessoal está em busca disso daí, que seria o graviton, né? Que ainda não foi descoberto. Tem-se a ideia de que precisa de uma tecnologia maior ainda para que possam descobrir. Tá? Lembra, partículas mediadoras são bósons. Tá? E aí entraria fora o bóson de Higgs, que é o cara que vai dar massa para todo mundo. Tranquilo, gente? Esse slide que é fundamental para a gente entender? Tranquilo. Beleza. Aqui eu coloquei um resuminho do que é cada força, né? Eu já expliquei para vocês, não vou explicar de novo, então depois vocês podem olhar aí, bonitinho. E existe uma nova força que estão sendo estudadas, por isso que eu falei até 2018 era aquilo lá, né? O pessoal detectou uma vez, eu acho que foi em 2016, aí todo mundo ficou meio cético com essa descoberta, aí fizeram de novo alguns experimentos e conseguiram mostrar que está lá, né, esse tipo de força, que o pessoal chama de força protofóbica, né? Ainda está em análise. Certo? Então a gente não tem nada formulado sobre a existência desse negócio aí. O que a gente sabe é que se for confirmada a existência dessa força, a gente vai ter que fazer novas teorias, a gente vai ter que criar novos postulados, a gente vai ter que criar novos enunciados para explicar a interação dessa força aí, né? Como ela atua, a interação das partículas mediadoras delas e tudo mais. Ok? Beleza? Beleza. Tá. Beleza. E aí agora a gente vai falar aí do primeiro parágrafo, que é o seguinte. Muitos cientistas, é uma área da física aí bem agitada, né? Que o pessoal quer tentar achar uma maneira de unificar essas quatro forças. Né? Agora, se descobrirem essa quinta, de unificar essas cinco forças da natureza. Para criar uma teoria que a gente chama de teoria de campo unificado. Ou seja, com uma simples fórmula eu conseguiria explicar como se comportam todas as forças da natureza aí. Tá? Einstein era um cara mesmo que ficava correndo atrás de unificar essas forças todas. O que o pessoal conseguiu fazer foi unificar a força eletromagnética com a força fraca. Então, em alguns lugares vocês podem achar falando sobre força eletrofraca, tá? Mas conseguir juntar as quatro forças é uma missão aí que está dando muito trabalho para os físicos. Até hoje não teve sucesso. Beleza, mas? Beleza. Tranquilíssimo. E aí, para a gente encerrar a nossa aulinha, um pequeno resumo, tá? Tá em italiano, mas eu achei interessante a disposição das coisas, certo? Então, aqui em cima a gente consegue ver que tem as 3 gerações de partículas que eu falei para vocês, né? Então, na partícula 1, a gente tem os quarks, que eles estão aí de violeta, tá? E aqui embaixo a gente tem os leptons, que eles estão de verdinho. Tá? Da geração 1, a gente tem o up e o down, que forma lá o próton e o nêutron, e a gente vai ter o elétron e o neutrino do elétron. Geração 2 tem mais 2 quarks e 2 leptons. Geração 3, a mesma linha de raciocínio. Tá?
Os numerozinhos que estão aqui, você tem o spin, o nome, como que ficaria a questão da carga elétrica, tá? E a energia que provém desses bichos aí. Tudo bem? Esses números, eles não importam para a gente. Tudo bem? É mais a disposição e a organização. Aqui de vermelho, vinho, sei lá que cor que vocês enxergam isso, a gente tem os bósons, que são as partículas mediadoras, tá? E fora desse negócio aí, o bonitão aqui, que é o bóson de Higgs, tá? Ele tem aí, né, a explicação dele, que ele dá massa para os corpos, né? Ele agrega as partículas e aí a matéria ganha massa, tá? Tem um link aqui embaixo que vocês conseguem ver na internet mapas ou tabelas que elas são interativas, né? Você tem explicações melhores, ele mostra lá o que é aquele quark, como ele interage, coisas do tipo. É bem legal, tá? Mas é um extra, para quem quiser saber mais, tá? De vocês eu vou cobrar só essa questão de organização. O que são os quarks, o que são os leptons, o que são os bósons, o que são os férmions, tudo bem? Então, só para a gente ter uma clareza de que o átomo é muito mais do que aquilo que a gente via, modelo de Rutherford e de Bohr, né? E que ele é probabilístico, né? Lembrando sempre, aqui a gente está trabalhando com probabilidades. Então, existe uma probabilidade muito grande disso acontecer. Existe uma probabilidade muito grande daquilo acontecer. Tranquilos? Tranquilo. Bom, um assunto aí que ficou bem comentado nos últimos tempos foi a ideia de ondas gravitacionais, né? O pessoal descobriu aí, conseguiu medir as ondas gravitacionais. Nem lembro mais quando foi, 2016, não sei, eu estou velho, gente. Mas aí determinaram isso daí através de uma experiência, né? E aí vale a pena a gente tentar entender o que é isso daí. A gente sabe que as coisas elas estão em cima do espaço-tempo, né? E que, por exemplo, uma partícula ela deforma o espaço-tempo. Então, por que a gente está preso próximo aí do Sol, no nosso sistema solar? Porque você tem o Sol deformando o espaço-tempo, você tem os outros planetas deformando o espaço-tempo, e a gente meio que está em equilíbrio, né? Quando tem objetos que são muito grandes, objetos que são muito massivos, né, muito energéticos, eles conseguem causar uma onda de deformação nesse espaço-tempo. Então, quando você tem a movimentação lá dessas partículas, elas geram ondas, igual quando a gente joga uma pedrinha num lago. E essas ondas elas vão percorrendo aí o universo. Então, existe um monte de ondas gravitacionais que passam pela gente. Algumas a gente consegue determinar pela tecnologia que a gente tem, outras nem tanto. Depende da oscilação que isso vai gerar para a gente. Pode falar, Axel. Isso que você falou, por exemplo, quando um corpo é muito pesadão, né? É muito massivo, ele deforma o espaço-tempo. Isso é independente do estado físico? Como assim? Porque, por exemplo, tem os planetas que eu não sei quais são agora, mas, por exemplo, Saturno, eu acho, ele é gasoso, certo? Ah, sim. Não, é independente. O critério de seleção aí é que ele tenha massa. Tá? Como essa massa, qual estado que essa massa vai estar, tanto faz. Certo? Mas tem que ter massa. Beleza? Beleza. Tá, então, as ondas gravitacionais coloquei aí como anexo só para a gente, né, comentar disso também, que pode gerar aí uma certa curiosidade. Tem matérias falando disso, então, para a gente saber um pouquinho o que é. Outro anexo que a gente vai comentar, gente, isso é assim, uma pincelada assim, totalmente superficial, é a teoria das cordas. Né? Ela depende de uma matemática aí um pouco mais rebuscada para a gente entender melhor e coisas do tipo. Então, eu vou só tentar explicar bem grosseiramente o que é a teoria das cordas. Né? Então, é uma teoria concorrente do modelo padrão, certo? Na teoria das cordas, o que ela indica para a gente? Que as partículas elas são formadas por vibração
de uma corda. Tudo bem? Então, antes as pessoas pensavam que era uma corda tipo de violão mesmo, e você tinha vibrações diferentes. As vibrações diferentes representavam partículas diferentes. Tá? Depois, o pessoal começou a dar uma adaptada nisso daí. Em vez de ter aquela cordinha, a gente tem uma membrana agora, como se fosse a nossa corda vocal. Mas a ideia é a mesma. A variação na vibração dessas cordas, elas vão gerar aí para a gente partículas. Tudo bem? A teoria das cordas, ela prevê a existência de uma porrada de partículas que a gente pode ter aí no universo. Só que, para ela fazer sentido, para a gente conseguir analisar essas partículas, explicar de uma maneira mais satisfatória alguma coisa, a gente precisaria ter um universo com várias dimensões, né? Então, o mínimo que conseguiram fazer é um universo com 9 dimensões, certo? E a gente trabalha com um universo com 4 agora, que é fácil da gente perceber isso, né? Você tem largura, tem o comprimento, tem a altura e a questão de tempo, certo? Então, você falando de 3 coordenadas espaciais mais uma coordenada temporal, você consegue descrever o sistema físico. Então, para isso daí existir, precisaria de 9, certo? E aí você tem outras criações da ideia de tipo, se eu junto cordas, se eu diminuo, se eu faço uma dimensão compacta, aí a teoria ela vai evoluindo para supersimetria, supercordas, enfim, tá? Mas a ideia é que é uma teoria concorrente ao modelo padrão, que fala que o modo de vibração dessas membranas, dessas cordas, elas vão representar partículas. Tudo bem, gente? Sim. Tudo, senhor. Tudo bem. Beleza. Eu não consegui aí, por problemas técnicos, colocar os links de referências da onde eu peguei essas informações, tá? Então, deixando bem claro aí para os autores que fizeram, peço mil desculpas, tá? Mas todas as informações que eu peguei para montar esses slides foram de universidades. Tá bem? Então, os links lá do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que é muito bom, da Unicamp, da USP, tá? Da Federal do Rio Grande do Sul, e teve uma outra federal que eu não lembro ao certo de onde eu peguei. Eu sei que do Rio de Janeiro também dei uma olhada. Okay? Então, se vocês digitarem lá, vocês vão ver mais informações. Tranquilos? Por hoje aí é o que a gente tem para explicar física de partículas, né? Uma passagem muito superficial, só para a gente entender um pouquinho essa área tão grande, tão abrangente aí da física, que causa tanta correria, tanta curiosidade. Beleza?